Estamos no episódio 6 desta temporada, que aborda as comorbidades no autismo. E novamente seremos conduzidos por Rita Jordan, a professora britânica com quem gravamos 4 cursos online. E desta vez o assunto é depressão e ansiedade no autismo. Com a palavra, Rita Jordan. Essas são condições que surgem com o tempo. As pessoas não nascem com elas. É provável que resultem dos níveis de estresse e incerteza que fazem parte da vida das pessoas com autismo. Mas, no caso da depressão, também pode ser que haja um componente genético. Isso pode ser observado em famílias de pessoas autistas. Às vezes, mães e pais não desenvolvem depressão apenas porque têm um filho autista, mas têm depressão clínica. Isso é muito comum nessas famílias e sugere que pode haver uma vulnerabilidade genética para a depressão relacionada ao autismo. A ansiedade, é claro, faz parte do autismo e é, sem dúvida, acentuada pelas características de certos ambientes. Então, faz parte do nosso trabalho procurar reduzir a ansiedade, tornando os ambientes mais acolhedores. Viver com ansiedade crônica, como acontece com as pessoas autistas, pode provocar o desenvolvimento de transtornos de ansiedade bem específicos. Um transtorno que é bastante comum, por exemplo, são as fobias. Em geral, se sabe que a fobia é um medo irracional, mas muitas pessoas agem como se não soubessem. Há profissionais que tentam convencer a pessoa com autismo de que ela não precisa ter medo. Além disso, muitas vezes, eles não compreendem a natureza da fobia. Por exemplo, dizem a alguém que tem pavor de cachorros: "Não se preocupe, ele é mansinho, não vai te machucar." Mas essa fobia não tem nada a ver com ser machucado pelo cachorro. Não é um medo racional de ser atacado ou mordido. Isso não é fobia, é apenas medo de que algo aconteça, o que pode ou não ser provável, mas é um medo racional. Uma fobia que tem alta probabilidade de se desenvolver no autismo é o medo de contaminação. A pessoa pode ter medo de cães em um nível obsessivo, porque talvez tenha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E o que apavora a pessoa com relação ao cachorro é a possibilidade de contaminação e não de ser mordida. Na verdade, talvez ela até preferisse ser mordida. Pelo menos isso seria definido e passageiro. A pessoa com autismo tem medo de que o cachorro pule nela porque ela não gosta da proximidade. Além disso, ele pode ficar cheirando, lambendo, babando e soltando pelos, e são esses comportamentos do cachorro que estão na origem do medo. Dizer que o cachorro é manso e não morde não tem relação com a fobia, apenas deixa a pessoa mais confusa. Ela tem medo do cachorro por causa da contaminação. Conheço uma pessoa que tem fobia de cachorros e também de crianças. Não é que ela odeie crianças. Ela tem muito medo de crianças pequenas. E o motivo é o mesmo pelo qual ela tem medo de cachorros. Crianças pequenas podem contaminá-la, e isso provavelmente é verdade. Quando estou num local público com ela, é incrível observar que justamente o seu medo é o que parece atrair as crianças. Eu tento protegê-la, ignorando quando um bebê vem em nossa direção, mas parece que ignorá-lo o atrai ainda mais. Eu imagino que, como a maioria das pessoas se interessa e olha para crianças pequenas, a reação de indiferença é incomum e deixa a criança intrigada. De qualquer forma, é preciso proteger tanto o bebê quanto a pessoa com autismo. Se o bebê invadir o espaço dela, infelizmente, é provável que seja chutado para longe. Isso seria péssimo para a criança,
para os pais e para a pessoa com autismo, que estaria com sérios problemas. Porém, ela não estaria planejando essa ação. Ela não teria a intenção de chutar a criança. Mas ao ver o bebê entrando no seu espaço, o medo, o pânico e a necessidade de tirá-lo de perto podem se tornar insuportáveis e as consequências podem ser graves. Por isso, é importante reconhecer que esses comportamentos são irracionais e que argumentos não vão impedi-los. Eu tenho fobia de mariposas e não adianta me dizer que elas não machucam, porque eu sei disso. Não tenho medo de ser machucada por mariposas. Eu nunca fui machucada por uma e nunca ouvi falar de alguém que tenha sido. Mariposas geralmente não machucam. Não faz sentido ter medo desses insetos, mas eu continuo tendo fobia delas. Faço o possível para tentar superar esse medo. Certa vez, consegui ficar em uma sala com uma mariposa, mas foi por pouco tempo e ela era bem pequena. Como moro sozinha, às vezes tenho problemas no verão. Tenho que fechar as janelas quando escurece e a casa está iluminada. Isso atrai as mariposas e não tenho ninguém para me ajudar a tirá-las dali. Portanto, preciso me adaptar. Mas ouvir das pessoas que mariposas não vão me machucar não ajuda em nada. Se eu tivesse medo de leões, talvez isso fizesse sentido, tirando o fato de que o leão realmente seria capaz de me machucar. Nesse caso, seria um medo racional, enquanto fobias são medos irracionais. É possível ajudar a pessoa que tem fobia até certo ponto. Quanto menos estressada ela estiver, maior será sua capacidade de fazer ajustes para aprender a conviver com a situação, desde que o objeto da fobia não esteja no centro da sua atenção. Podemos usar arte, música, atividades ao ar livre e exercícios físicos. Todas essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a melhorar a capacidade de lidar com todos esses transtornos de saúde mental e, em especial, com alguns desses transtornos de ansiedade. Outra alternativa é usar a terapia cognitivo-comportamental, TCC. Ela permite praticar estratégias que a pessoa pode usar em determinados ambientes e também maneiras de conseguir superar certos estados de ansiedade. Ou então, podemos usar o chamado Homunculi Program, que propõe estratégias de autorregulação para crianças e jovens com autismo. O programa se apresenta em papel, mas também pode ser colocado na tela do computador. Ele tem a imagem de uma cabeça e nessa cabeça podemos criar pequenos avatares que atuam como nossos seres emocionais, para diferentes emoções. Eles são como homenzinhos que vivem na nossa cabeça e determinam o que fazemos. Podemos então praticar, fazendo com que esses homenzinhos realizem ações e depois vamos copiá-los, por assim dizer, ao lidar com diferentes situações do cotidiano. Esta foi Rita Jordan ajudando-nos a entender a comorbidade da depressão e ansiedade no autismo. Nos próximos encontros, vamos continuar com o assunto das comorbidades, focando especificamente na questão dos transtornos alimentares. Aguardo você lá. Fique bem.